Olá, meu nome é Elisa Pomari, eu sou graduada e mestra em História pela Unicamp e agora faço doutorado também na Unicamp, também em História, na linha Visualidades, Políticas de Memória e Questões do Contemporâneo, sob a orientação da professora Cristina Meneghello. Minha pesquisa busca compreender a narrativa visual do processo de industrialização do estado de São Paulo. Ou seja, eu busco compreender a partir das imagens, principalmente fotografias, quais eram os projetos econômicos, o que estava sendo disputado por meio dessa construção de uma narrativa fotográfica, uma narrativa visual, o que foi mostrado, o que foi invisibilizado, como esse processo se deu, quais tensões e disputas haviam nisso. Sem o Centro de Memória da Unicamp, eu posso dizer que a pesquisa não existiria, porque toda essa pesquisa começou quando eu tive contato com um álbum, quando eu fiz estágio ainda na graduação no Centro de Memória da Unicamp. O álbum com o qual eu tive contato foi o F. Matarazzo e Companhia Industriais, um álbum produzido pela companhia, que na época era tanto do Francisco Matarazzo quanto dos seus irmãos. Ele foi idealizado pela companhia, foi produzido por um estúdio que se chamava Foto Cilento, de um fotógrafo italiano chamado Orestes Cilento, entre 1904 e 1906. Esse álbum ele vai buscar mostrar todas as atividades, todos os empreendimentos também do grupo nesse momento. Então, ao longo das suas 99 fotografias, a gente vai poder ver uma homenagem, que abre o álbum, é uma foto, um retrato do Francisco Matarazzo, que é fundador da maioria das fábricas e considerado o fundador do grupo. A gente também tem fotografias dos escritórios que funcionavam na capital, do Moinho Matarazzo, e a gente também tem imagens de fábricas menos modernas, como a fábrica de banha que funcionava no interior do estado de São Paulo. Essa fábrica, ela recebeu como retoque uma chaminé. Então houve uma edição e foi acrescentada uma chaminé para que ela parecesse mais moderna. Além das imagens dos edifícios, a gente pode ver imagens do interior desses locais. Imagens de máquinas, imagens de motor e também a imagem dos trabalhadores. Na maioria das vezes, os trabalhadores foram fotografados fora do espaço de trabalho, em ambientes externos, em ambientes abertos, um grande número de trabalhadores que não são nem chamados de trabalhadores ao longo do álbum, são chamados de o pessoal da fábrica. Eles são fotografados, então, nesses grandes grupos, geralmente do lado de fora. São poucas as fábricas, como é o caso da fábrica de banha, em que os trabalhadores são fotografados dentro do espaço de trabalho. Provavelmente porque existiam menos trabalhadores nessa fábrica e porque existia menos maquinário. Então, os trabalhadores ficam dentro desse ambiente mesmo. Ainda é curioso pensar que esse álbum foi criado pela própria companhia, mas depois ele acabou nas mãos do poder público. Ele faz parte da coleção da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo, que também pode ser chamada de SACOP, que é a sigla, para ficar um pouco mais fácil porque é um nome longo. Essa coleção da SACOP conta com mais de 2.800 imagens, grande parte dessas imagens são fotografias, e essas fotografias elas podem ser tanto de fotógrafos muito renomados já na época, também de fotógrafos menos conhecidos, fotografias que foram compradas pela secretaria em concursos que ela mesma realizava, e isso a gente pode saber a partir dos relatórios anuais da Secretaria da Agricultura, em que eles falam que aconteceu esse tipo de atividade. Então essas fotos foram adquiridas, elas podem ter sido doadas, como foi o caso desse álbum da F. Matarazzo e Companhia Industriais, e elas também poderiam ter sido produzidas pela própria Secretaria da Agricultura, porque a Secretaria teve durante um tempo um gabinete fotográfico. Essas imagens que datam da passagem do século XIX para o XX e pegam aí as 2, 3 primeiras décadas do século XX, elas não só documentam o processo de transformação das cidades, de mudança econômica, como elas também narram um projeto, a gente pode dizer, de modernização econômica industrial do estado de São Paulo. E aí a gente pode pensar
como essa narrativa dialoga, se contrapõe ou vai no mesmo sentido de narrativas visuais criadas por outros agentes políticos envolvidos na industrialização, como os industriais e as suas associações e os trabalhadores e suas associações. Pensar isso, essas diferenças ou esses diálogos entre as diferentes narrativas criadas a partir de imagens por esses atores políticos, é o núcleo da pesquisa de doutorado que eu desenvolvo no momento. E é importante lembrar que essa documentação do CMU, da Secretaria da Agricultura, de Comércio e Obras Públicas, é uma documentação que está digitalizada, o que facilita também bastante o acesso.